Olá, tudo bem? Voltamos então, como eu havia combinado com vocês, para a aula de número 2 do Renascimento Cultural e Científico. Aqui estamos, na primeira aula nós falamos um pouco do contexto histórico em que se deu esse movimento e agora então nós vamos abordar um pouco dos seus principais artistas, falar um pouco principalmente também dos escritores. Então, se você não viu a aula número 1 sobre o Renascimento, eu sugiro que você dê um pulinho, porque é importante entender em que contexto se deu esse movimento e a que interesses ele atendia, uma vez que o Renascimento cai como uma luva o que queria a burguesia e não coincidentemente, até por isso mesmo, vai ser financiado e patrocinado pela burguesia. Certo? Vamos lá. Renascimento. Eu estou aqui trazendo para vocês um pequeno esquema daquilo que é o teto da Capela Sistina. Olha que bacana. Não sei aqui quem já teve a curiosidade de olhar. Nós temos aqui a pintura feita por Michelangelo, né, em todo o teto da capela. Então perceba aí que são várias passagens bíblicas. Aqui ao centro, com certeza, o mais famoso, que é a figura de Deus tocando o dedo de Adão. Durante muito tempo se acreditou que nesse momento Deus dava vida para Adão. Mas agora os estudantes de História da Arte, em função dos anjos que ficam aqui ao redor formarem uma sombra que remete à forma de um cérebro humano, então há um certo consenso daqueles que dizem que nesse momento Deus na verdade está dando a inteligência a Adão. Então eu trago aqui a pintura do teto da Capela Sistina e apresento aqui para vocês um esquemazinho que diz todas o que significa cada um daqueles momentos, né? Tem aqui inclusive a criação de Eva, tem aqui a criação de Adão, que eu acabei de falar sobre essa coisa do cérebro que remete ao momento que Deus dá a inteligência e não a vida. Enfim, tem vários contextos aí para que vocês possam avaliar dessa que é uma das grandes obras desse período chamado de Renascimento. Vamos em frente então. Eu estou aqui com as características. Vou só mudar de lado para não tampar aqui o nome. Um minuto. Agora sim. As letras ficam todas visíveis. Eu vou aqui baixar o meu gravador para ficar melhor ainda. Vou aqui ligar o meu apontador. Então, as características desse movimento conhecido como Renascimento. A primeira delas, o cabelo aqui, precisando cortar o cabelo com essa quarentena. Ainda bem que não é um concurso de beleza. Então, as características, a primeira delas, nós vamos aqui ao humanismo, não é? O Renascimento que tem a inspiração no mundo greco-romano como uma das suas marcas. Daí porque trazer o humanismo como uma das suas características. O humanismo que é essa valorização no saber crítico voltado sempre para o maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Então, até aquilo que se produzia do ponto de vista da cultura, da arte, do entretenimento, vai estar sempre voltado para a valorização e o desenvolvimento das potencialidades do homem. Tem o individualismo. Sempre é bom lembrar que o Renascimento nasce nesse momento em que o capitalismo está começando a se apresentar como modo de produção, nada mais individualista do que o capitalismo, que trabalha com o princípio da exploração do homem pelo homem. Então é óbvio por óbvio que o Renascimento haverá de reforçar esse individualismo, né? Também nós temos aqui o universalismo e o racionalismo, e esses dois conceitos acabam por reforçar o cientificismo,
né? Já que a gente está saindo do mundo aonde Deus era o centro do universo e partindo para um mundo onde o homem passa a ser o centro do universo, que essa é uma característica muito marcante, se não fundamental, desse período chamado como renascimento cultural e científico. Né? Então, quando eu estou falando aqui de universalismo, eu falo numa doutrina que todos os homens estão destinados à salvação eterna em virtude da bondade de Deus. Então, o homem já foi escolhido para ser salvo, independente da religião. Isso aqui é uma tentativa mesmo de separar o homem e a sua necessidade de crer na vida eterna pela dependência com a igreja. Independe da igreja, porque a bondade de Deus é superior a isso. Então, isso é proposital do movimento renascentista, porque ele quer exatamente promover esse corte e separar o homem da igreja para romper com o teocentrismo, né? Então, quando a gente fala de universalismo, nós estamos falando de uma tendência de tornar o homem salvo perante a Deus, independente da religião. É uma ideia, é um sistema que quer abranger a totalidade dos indivíduos, não só somente, não pura e tão somente e simplesmente aqueles que se dedicam à Igreja Católica Apostólica Romana, que é a instituição mais poderosa do modo de produção feudal. Então, mais uma vez, o Renascimento como um conjunto de ideias que vem romper com a lógica de que Deus é o centro do universo e que agora o homem é o Senhor e o criador do seu destino, sempre repisando aqui no antropocentrismo e também, é claro, a valorização, parece um trava-língua, da antiguidade clássica, até por isso chama Renascimento, porque é um resgate da cultura greco-romana, é disso que a gente fala, é a isso que a gente se refere quando lembra de antiguidade clássica. Aqui algumas das obras do Renascimento, claro, Deus e Adão, da Capela Sistina. Aqui, olha que beleza, eu tenho aqui Moisés de Michelangelo, para mim uma das esculturas mais fantásticas do Michelangelo. É difícil escolher a mais extraordinária delas, mas se você chegar e olhar bem de pertinho, você vai conseguir ver as veias dos braços do Michelangelo. Isso é esculpido numa pedra, é um negócio para mim sensacional. Aqui nós temos La Pietà dele também. Tem uma réplica, tem várias réplicas espalhadas pelo mundo, mas uma das únicas réplicas autorizadas pelo Vaticano, que é onde está o original, na Basílica de São Pedro, uma das únicas réplicas autorizadas pelo Vaticano está em Brasília, na Catedral de Brasília. Foi inclusive um presente da Igreja Católica Apostólica Romana para a inauguração da nossa capital e para a inauguração da catedral, que aconteceu alguns anos depois da transferência. E ali uma nova versão da última Ceia, um quadro que ficou muito famoso na obra de Leonardo da Vinci. Esse aqui uma outra versão, né, sobre o mesmo tema. Vamos em frente. Eu trouxe aqui um áudio de uma canção que eu fiz, uma paródia sobre o Renascimento. Vou até soltar para vocês. Lembrando sempre do interesse da burguesia na promoção e no patrocínio. Olha bem. Leonardo da Vinci, um grande gênio da humanidade, sem dúvida. Uma obra de Rafael Sanzio, Michelangelo. Aí o esquema do helicóptero inventado por Leonardo da Vinci. Helicóptero, né, a invenção do Leonardo da Vinci, o esboço da invenção do helicóptero. E aí um pequeno esquemazinho mostrando exatamente algumas das características do Renascimento, né? O homem do Renascimento, que é curioso, crítico, racionalista, ele parte da valorização da observação para a experimentação científica, a metodologia científica como prova desse racionalismo. A grana da burguesia que faz tudo acontecer.
Então, o tempo todo eu estou chamando atenção para essa coisa da grana da burguesia, sempre lembrando do interesse burguês em patrocinar o Renascimento. Aí, mais uma vez, a Mona Lisa. Então, essa coisa da valorização do modo de pensar burguês para que o conjunto da sociedade consiga incorporar isso também no seu conjunto de crenças e valores. E aí, é claro, o Renascimento vai começar onde a burguesia é mais rica. Eu tenho aqui a Península Itálica, onde hoje é a Itália, mas na época ainda não era, porque ainda não havia Itália, mas havia a Península Itálica. Só que eram vários reinos e vários estados independentes, entre eles a República de Gênova, que fica aqui, e a República de Veneza, que fica aqui, dois importantes centros comerciais da Europa, daqui mais ou menos mais uma vez a Península Itálica, Gênova desse lado, Veneza desse lado. E eles acabam se tornando tão ricos porque são meio que a porta de entrada para todo o continente europeu das especiarias que vêm da Índia e da seda que vem lá da China. Então, como passam aqui pelo mar Mediterrâneo para chegar em Veneza ou para chegar em Gênova, eles enriquecem, acumulam capital. E a burguesia dessas duas cidades vai investir parte desse capital acumulado na pesquisa científica para inventar novas formas de produzir mais e melhor, e na arte, já que não existia selfie, eles vão contratar burgueses para imortalizar suas famílias, suas mulheres, seus costumes. Daí a figura dos mecenas, né? Aí eu trago alguns dos principais artistas, né? Como coincidentemente as Tartarugas Ninja, Donatello, Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Veja aqui Veja aí, aqui, e agora eu não sei, está espelhada a câmera. Veja que o Davi de Michelangelo, ele é peladão, enquanto que o Davi do Donatello é um Davi mais composto, por assim dizer, né? Eu trago aqui também uma tela do Leonardo da Vinci, muito provavelmente, certamente, outra burguesa contratada para que ficasse registrada a sua imortalidade. E também uma tela de Donatello, de Rafael, com 3 senhoritas. E aqui, em seguida, eu tenho, assim, alguns dos principais escritores do período renascentista. Eu fico pensando o quanto que foi rico esse período, porque ao mesmo tempo viveram Camões, Cervantes, Shakespeare, Maquiavel, Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, Michelangelo. Se eu pudesse escolher, esse seria o tempo que eu escolheria, né? Que é absolutamente diferente da tragédia que a gente vive hoje, onde existe quase uma homenagem diária à ignorância e à estupidez. Estou falando de um período onde o conhecimento pululava, eclodia a cada momento, em cada lugar. Então tem Camões, um grande escritor renascentista, escreveu Lusíadas. Vamos ver um pouquinho sobre a obra de Lusíadas.
Então, uma obra rica, completa, fala de romance, amor, aventura, medo, trauma, dor, angústia, né? Camões, Lusíadas, uma das grandes obras da humanidade desse período renascentista. Também um outro exemplo, Miguel de Cervantes, o autor do imortal Dom Quixote de la Mancha. Vamos ver um pouquinho? Smile and learn. Num lugar da Mancha, cujo nome não quero lembrar-me, vivia Alonso Quijano, mais conhecido como Dom Quixote. Um cavaleiro de lança e cavalo, magro e madrugador. Dom Quixote gostava tanto dos livros que podia passar horas e horas lendo. Sem dúvida, as suas histórias preferidas eram as aventuras dos grandes cavaleiros da Espanha antiga. Lendo estes romances sobre incríveis gestos e façanhas, Dom Quixote começou a confundir a realidade com a fantasia. Portanto, quis imitar os protagonistas e se converteu em um cavaleiro andante. O mundo precisa de corajosos como eu, que lutem pela justiça e contra a maldade. A partir de agora, a história me recordará como Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote preparou tudo o que era necessário para ser um cavaleiro, como os que apareciam nos livros. Subiu ao sótão e encontrou uma armadura, recuperou uma lança velha e também um escudo amassado, que teve que arrumar. Já estava me esquecendo! Também precisarei de um cavalo! Desceu até os estábulos e lá encontrou Rocinante, um magro e velho corcel. Naquele momento, o vizinho dele, Sancho, passava por ali. Era um camponês rechonchudo e bonachão. Foi quando Dom Quixote se lembrou que também precisava de um companheiro de andanças. Querido Sancho, todo cavaleiro precisa de um fiel escudeiro e companheiro de aventuras. Eu não posso prometer muito, mas se conseguirmos fortuna e glória, eu vou lhe conceder o privilégio de ser o governador de uma ilha. Sancho, que era um pouco ingênuo, acreditou e aceitou a proposta. Foi assim que Um trechinho aí, então, da obra Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Eu vou disponibilizar para quem está no Google Classroom a íntegra desse vídeo. E se você que não está no Google Classroom tiver interesse, é só mandar ali no comentário, na descrição do nosso canal, que eu mando para você, ok? Também William Shakespeare, um pedaço da obra de William Shakespeare, Hamlet. O príncipe Hamlet é o primeiro homem moderno, é o primeiro homem em quem a metafísica não tem poder, e o primeiro ser que proclamou o eu como elemento fundante do mundo. A primeira passo do príncipe para nós é sobre o poder do eu. O poder que o príncipe proclama ao tomar uma decisão clara de não se matar, no monólogo Ser ou Não Ser. Quando ele se finge de louco, quando ele engana as pessoas, quando ele aceita ou diz não às questões, é a primeira vez que o eu é soberano, e essa é a grande luta da modernidade. Hamlet foi o primeiro homem livre, autônomo, como diz Bloom, o primeiro homem moderno. O príncipe é extraordinariamente consciente, e sendo consciente, o príncipe vai pensar seguidamente, mas o que eu faço de fato com a minha vida? E como viver uma vida que seja orgânica, se todos os valores estão esgarçados? Depois de falar por milhares e milhares de palavras, quando ele morre longamente numa cena trágica, morrem 8 pessoas na peça Hamlet, e o Hamlet é o último a falecer nos braços do amigo, Hamlet diz a sua última frase: o resto é silêncio. Porque depois dele ter dito tudo que é possível dizer, Hamlet não precisa dizer mais nada, porque agora o resto é silêncio. O que Hamlet parece dialogar conosco é que se as dores que nós inventamos, dores financeiras, dores físicas, dores de problemas familiares, fossem o disfarce de uma grande dor maior. A dor que nós não conseguimos nominar. Por isso estabelecemos dores laterais. Por isso estabelecemos que eu esteja bem ou não naquele dia.
Hamlet diz exatamente que esta dor nasce do fato de que todos naquela peça, em quase 4.500 versos, estão dizendo a ele o que ele deve ou não deve ouvir, e não exatamente o que as coisas são. Hamlet objetivamente está olhando para o mundo e dizendo: quando é que haverá alguém que vai me dizer o que as coisas são? Quando alguém começará a estar presente naquilo que fala? Quando as pessoas começarão a ser e deixarão de não ser? Nós podemos aprender Aí um pequeno trechinho, então, da fantástica obra do William Shakespeare, e por uma interpretação do também fantástico professor em São Paulo, da USP, Leandro Carnal. E por último eu trago aqui para você Nicolau Maquiavel, autor do Príncipe, que também é um livro que deu origem à ciência política. Então, a todos aqueles que pretendem e desejam estudar as relações de poder entre os homens e o Estado, eles obrigatoriamente terão que passar pela leitura desse livro. Obra de Milton. Apertei o botãozinho errado. O Príncipe, obra de 1513, a fonte de toda a má fama que acompanha o nome de Nicolau Maquiavel, onde ele vai explicar a natureza do governante e a natureza do governado e as escolhas de indivíduos de acordo com as suas próprias circunstâncias. O que faz essa obra ser um clássico é porque ele nos oferece dúvidas e não certezas sobre os nossos procedimentos. Dúvidas e não certezas sobre as ações e sobre os resultados dessas mesmas ações. É muito fácil dizer quais são as virtudes que as pessoas devem buscar no seu cotidiano. Porém, é difícil operacionalizar essas mesmas virtudes na experiência concreta. E quando Maquiavel traz a experiência concreta às circunstâncias, ele desestabiliza as reflexões, as explicações que eram correntes e que existiam até aquele momento. Maquiavel traz uma desvinculação da moral cristã. E aí então nós temos Leonardo da Vinci. Como eu disse no início da apresentação, o grande gênio da humanidade, sem dúvida nenhuma, né? Leonardo da Vinci, que foi pintor, escultor, arquiteto, enfim, inventor, engenheiro e anatomista, né? Então, algumas das grandes obras do Leonardo da Vinci, deixa eu ligar aqui meu apontador, que está aqui, né? Uma das esculturas espalhadas pelo mundo em homenagem a ele. E aqui 3 das obras, mais ou menos num resumo de tudo aquilo que ele criou. O clássico A Santa Ceia, né? A Última Ceia, a obra dele, que traz a figura de Cristo aqui no centro, não por acaso coincidentemente, mas tem um cálculo matemático através do qual ele calculou o ponto de fuga da visão humana, fazendo com que a primeira coisa que a gente enxergue ao olhar para o quadro seja a figura de Jesus. Tem também os detalhes aqui tridimensionais do teto que remetem ao centro, razão pela qual foi escolhido exatamente a partir de um estudo científico. Até a obra artística do Leonardo da Vinci tinha um estudo científico por trás. Nós temos aqui uma das diversas obras da anatomia humana que ele fez, né, que é, assim, um dentre vários estudos que ele fez da anatomia humana. Ele chegou a desenhar a partir da observação do corpo humano. Às vezes ele estudava a partir de cadáveres, inclusive. Ele chegou a desenhar um feto no ventre da mãe ainda. Imagina, nós estamos falando do século XVII, lá estava Leonardo da Vinci criando muito à frente do tempo dele. Ele foi um inventor do dirigível, do helicóptero, do paraquedas e várias coisas que ele projetou e calculou demonstrando que era possível só foram retiradas do papel depois, quando o homem foi capaz de avançar a tecnologia para poder chegar à genialidade daquilo que foi o cérebro de Leonardo da Vinci. Então aqui mais uma vez La Gioconda, já falamos dela por mais de uma ocasião, falamos inclusive na primeira apresentação, na primeira aula do Renascimento.
E o quadro mais famoso da história, né? E aqui tem a questão do olhar que está sempre nos fitando, tem o sorriso enigmático e tem o rico trabalho do cenário mesmo, né? A coisa da profundidade, da tridimensionalidade, que são tudo isso aí característica desse movimento cultural e científico. E aqui eu tive a oportunidade de visitar o Louvre, meus filhos aí de frente para La Gioconda. Eu coloquei a foto mesmo para que você possa perceber que ela é bem menor do que parece ser. A gente, quando vê a foto separada assim, pensa que é uma obra de arte grande e gigantesca, mas ela é pequena. Tá lá, é uma das obras mais visitadas do Louvre. Tem um vidro protegendo ela, porque já tentaram tacar sorvete, café, enfim. Então agora ela está protegida por um vidro. E eu tive a oportunidade de estar frente a frente com ela por 2 vezes já, né? Então, dito tudo isso, tem agora o desafio de recriar uma obra do Renascimento. Então, trouxe aí 4 obras como exemplo. Não precisam ser necessariamente essas 4. Eu estou falando de dentro do carro porque eu estava gravando em casa, mas aí começaram um processo de cortar uma árvore lá em casa, tem uma motosserra ligada e aí eu precisei vir me refugiar no meu estúdio particular aqui no carro. Então, você vai escolher uma obra do Renascimento e vai recriar. E se fosse você fazendo uma dessas obras, como seria? Esse é o desafio lançado para vocês. Espero que tenham gostado dessa segunda aula do Renascimento. Todos esses slides, para quem está no Classroom, serão disponibilizados para vocês. E quem não está, se tiver interesse de receber esses slides que eu usei aqui, só mandar uma mensagem nos comentários ou ainda mandar uma mensagem para o meu e-mail tvcantadordehistoria@gmail.com ou ainda achar a gente lá no Instagram @paulovalério_professor. Se tiver gostado, aperta aí o like. Se tiver interesse em história, inscreva-se no nosso canal. Beijos!